Eu estou há muito tempo para gravar esse vídeo e eu não sei como gravar esse vídeo, eu vou gravar ele de qualquer jeito. Eu sinto uma simpatia por um movimento que existe no mundo há muito tempo. Esse movimento é chamado PUA, Pick Up Artists. E se você vai jogar pedra, assista até o fim. Eu sinto essa simpatia por várias razões. Uma delas é um dos ícones desse movimento, é um homem chamado Eben Pagan, que durante muito tempo ele trabalhou com o pseudônimo de David D'Angelo. Lançou um dos livros básicos desse movimento, chamado Double Your Dating. Hoje, Eben Pagan é uma das pessoas mais espirituais. Ele tem uma profundidade, ele estuda coisas e ele enxerga coisas de uma forma que pouca gente enxerga. Eu nunca fui um pua, embora quando eu estava no início da minha adolescência, eu morei 5 anos nos Estados Unidos e cheguei no Brasil. E quando eu cheguei, eu entrei num choque cultural. Lá eu era um garoto perfeitamente adaptado e de repente eu estava aqui no Brasil com 13, 14, 15 anos de idade e eu simplesmente não sabia como as coisas funcionavam por aqui. E eu comecei a sair com alguns amigos. Eu tinha grupos de amigos, a gente saía, ia para uma boate chamada Calabouço. Era uma matinê. E lá na Calabouço a gente chegava e todo mundo queria naquela idade, né? 14, 15, 16 anos de idade, a gente queria namorar, a gente queria ficar com a garota. E eu não tinha o menor traquejo, eu não sabia como chegar. Eu via meus amigos chegar nas garotas, eu não sabia como. E eu tinha um grande amigo chamado Terceiro nessa época. Era um grupo de amigos, mas Terceiro era o meu braço direito, meu wingman. E a gente começou a tentar ficar com garotas, porque era normal, né? E a gente chegava na garota e dizia, vamos dançar, porque era a única coisa que a gente sabia, perguntava, como é que você chega numa garota, vamos dançar? E ela dizia não. E aquilo doía, e depois você juntava, né, mais 40 minutos de coragem e ia chamar outra garota e ela dizia não. E depois você juntava mais 1 hora de coragem e depois chamava outra garota e ela dizia não. E a gente, no primeiro dia, recebeu um não, no segundo, na segunda semana recebeu 2 não, na terceira semana recebeu 3 não. E a gente começou a perceber que não era algo normal. E não se preocupe, eu vou falar sobre hipnose, PNL, tudo isso que você está interessado. E é justamente por causa de PNL e hipnose que eu estou, e também crescimento interior, crescimento espiritual, que eu estou falando nesses assuntos. Acontece que a gente começou a perceber que eu podia levar um fora numa noite, eu podia levar 10 foras. E quantas semanas, se eu fosse levar 10 foras e finalmente uma garota fosse dizer sim, quantas semanas levaria para eu finalmente chegar nessa 11ª garota que diria o sim? E nós decidimos entrar, né, com tudo. E nós chegávamos para uma garota e dizia, você quer dançar? Não. Para outra, você quer dançar? Não. Para outra, você quer dançar? Não. Para outra, você quer dançar? Não, 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 não. E de repente, uma dizia sim. E quando finalmente, depois de dezenas de não, uma dizia sim, a gente dançava um pouco com ela, dançava, se divertia, tentava, sem saber o que dizer, sem saber o que falar, finalmente chamava essa garota para sair, para ir para o lado de fora, porque dentro da boate, apesar do ar-condicionado, era muito quente. E a gente conversava, eu conversava e conversava e conversava, e a conversa era boa, a conversa era maravilhosa. Mas quando finalmente eu tentava dar um beijo nessa garota, não. Você é um cara super legal, adorei conversar com você, mas friendzone, né? E a gente começou a fazer isso sistematicamente. Sistematicamente. Tinha dia. E eu e Terceiro, a gente competia um com o outro. A gente levava 10, 20, 30, 40, 50. Já chegamos a levar 70 foras numa noite. Até que não foi a experiência que nos levou a começar a receber sim. Não foi. Eu acho que foi o crescimento interior que isso nos levou. A gente perdeu o medo das pessoas. Nós começamos a perder
o medo das pessoas. O não. Não era uma rejeição, não era uma bomba atômica, não era nada, aquilo era engraçado. Às vezes, eu chegava numa garota e dizia assim, você quer dançar? Ela dizia não, e eu abria o sorriso, né? Porque eu já sabia que era não, eu chamava a amiga dela, que estava vizinha ali, você não faz isso, eu tenho noção. Eu sempre tive noção. Naquela época eu tinha noção, que é altamente deselegante. Você chamar uma garota para dançar e ela dizer não, e de repente você, né, se mostra interessado na amiga dela, como quem diz, espera aí, tá querendo pegar qualquer uma, mas virou engraçado e de tanto a gente começar a se sentir à vontade. Aquele garoto awkward que chegava na garota e dizia assim, você quer dançar comigo? De repente, esse garoto, por causa de centenas sucessivos de não que a gente recebia, a gente começou a chegar na garota com outra cara, com outra postura, já se sentindo confiante, que aquele não. E a gente às vezes chegava brincando e rindo e dizia assim, eu sei que você não quer dançar comigo, mas eu tenho que perguntar mesmo assim, porque eu estou competindo com o meu amigo, ele já levou 50 foras, eu só levei 48 e eu preciso ganhar a aposta hoje à noite. Então, por favor, me dê meu não. E, de repente, a garota sorria e dizia sim. Aí começou o segundo passo, porque aí os sims começaram a se tornar mais comum, porque você estava confiante. E aí começou a segunda parte, que era levar a garota lá para fora e ficar com ela, dar um beijo nela. Porque naquela época, lembre-se, eu tenho 48 anos de idade, então, quando eu tinha 14 anos, provavelmente há uma probabilidade muito grande que você não tenha nascido ainda, ou que você era muito jovenzinho ou muito jovenzinha. E naquela época, ficar era dar um beijinho, né? Era beijar, você conseguir beijar a garota. Show, era tudo, né? Você ia para casa se sentindo o rei do mundo por causa de um beijo. E nós íamos, e eu comecei a observar. Eu comecei a perceber que os caras que ficavam com as garotas eram caras que eles chegavam lá fora e eles já iam beijando. E eu dizia, mas como é que o cara beija a garota sem nem conversar com ela, sem nem... Mas não é como você gostaria que o mundo funcionasse, nem as pessoas funcionassem. E essa é a primeira grande lição desse vídeo. É como as pessoas realmente funcionam. Não adianta você viver nesse mundo imaginário na sua cabeça de, porque as pessoas deveriam ser mais assim, as pessoas deveriam ser mais assadas. Não. Você pode fazer muito mais bem. Você pode seguir a sua ética, seguir o seu coração, fazer aquilo que você acha certo, com muito mais eficácia no momento em que você parar de achar que as pessoas devem fazer isso, devem fazer aquilo, devem pensar assim, ou devem pensar assado, ou devem ter mais consciência e deveriam pensar antes. Isso não importa. Se você começa a entender as pessoas, se você começa a entender o mundo, se você começa a se entender, você pode fazer muito mais bem. E o que aconteceu foi que eu comecei a experimentar. E nessas experiências, eu chegava lá fora com a garota, eu nem olhava para a cara dela, já ia beijando. E beijava. E funcionava. E assim, sem estudar PUA, sem fazer parte do movimento PUA, sem nada, eu cheguei ao ponto, depois de, acredite em mim, foram meses, meses, toda semana, levando 30, 40, 80 foras numa noite. Era uma coisa absurda, mas começou a ficar divertido. E aí a segunda lição. A segunda lição é que para você se tornar, sabe, mais você, para você fazer o que você quer, para você, sabe, aprender qualquer coisa, você precisa se divertir, você precisa gostar do caminho. E a gente gostava, a gente estava se divertindo. E de repente, um dia, né, depois de anos, né, não foram anos não, foi um ano aproximadamente, né, eu estou exagerando, foi aproximadamente um ano depois,
de todos esses foras, eu cheguei a um ponto onde a minha arrogância e a minha autoconfiança chegou a um limite que eu entrava com meus amigos numa boate e eu dizia assim: escolha a garota mais difícil. Se ela estiver sozinha, se ela não estiver com o namorado, eu fico com ela. E acontece que eu ficava. A brincadeira da gente passou a ser, né? Invadir é uma palavra muito pesada. A gente entrava de perua, como a gente chamava. A gente entrava sem ser convidado, sem convite, em festas de 15 anos e ficava com a aniversariante, né? Várias festas a gente entrava na festa sem convite, pulava o muro, dava um jeito, né? Teve uma que a gente estava passando na frente da festa e estava a aniversariante, né? Passando assim por dentro da porta e tinha o carinha lá que recebia os convites e eu simplesmente, eu sabia o nome dela porque estava escrito lá numa placa, aniversário de, sei lá, não me lembro o nome dela e muito feio isso, né? Mas eu entrei, eu gritei, fulana! E ela olhou para mim, ela não me conhecia e eu já fui de braços abertos, dei um abraço nela, dei 2 beijinhos, eu disse, olhe, parabéns! E a gente estava razoavelmente bem vestido. Eu disse, parabéns! E de repente comecei a conversar com ela e daqui a pouco eu já estava lá dentro, ela olhou para mim e ela disse, olhe, falando sério, eu não conheço você. Eu disse, não, você não conhece. Mas agora você conhece. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa festa com você. E acabou que eu acabei ficando com essa garota. Fiquei com algumas outras em festas de 15 anos. Isso é exatamente isso que eu quero dizer para você. O que eu tenho de simpatia por esse movimento PUA é justamente isso. Que quando você começa a perder o medo das pessoas, quando você começa a perder o medo de estar nos lugares, de falar com as pessoas, você se torna mais você se torna mais autêntico. Sabe, no início é uma coisa que você usa estratégia para isso, estratégia para aquilo e você fica tentando, mas à medida que a sua autoestima vai crescendo, à medida que você vai se sentindo mais à vontade com você, à medida que você começa a enxergar que as outras pessoas não são monstros, que as meninas, elas são seres humanos, elas têm tanto medo de você quanto você delas, elas querem tanto se divertir quanto você. E naquela época era tudo muito mais puro, né? Assim, hoje em dia sexo está muito, né? Naquela época era beijar, era segurar na mão da garota e beijar, né? Era simplesmente isso. E é essa simpatia que eu tenho por esse movimento. E eu entendo que ultimamente tem tido, né, muitas pessoas que objetificam a mulher, mas não é o caso meu naquela época. Hoje eu estou casado há 15 anos, muito bem casado, estou fora do mercado há tanto tempo que eu não sei mais nem, né, o que fazer, né, o que eu faria. Mas isso faz parte de crescer, faz parte de você se sentir à vontade na sua própria pele. E o grande problema é que quando você tem esse poder, quando você tem essa autoconfiança, quando você tem sabe, essa confiança nas outras pessoas, de saber que aquela pessoa assustadora é um ser humano, que aquela menina linda, que talvez você tenha inveja dela, você queria, sabe, aquela confiança dela, aquela autoconfiança, aquela, sabe, tá tudo bem, eu sou uma pessoa super resolvida, aquilo é uma fachada. E quando você chega perto de todo ser humano, de qualquer ser humano, você encontra dúvidas, inseguranças. Essa pessoa tem seus problemas, tem suas crises, tem suas emoções, tem, sabe, aquelas coisas que ela gostaria de atingir. E a coisa mais bonita é você chegar perto de um ser humano e você ajudar esse ser humano a ser mais, a superar,
aquilo que ela é, atingir novos patamares. E é por isso que eu passei 30 anos ensinando inglês, porque eu nunca gostei de ensinar inglês. Meu inglês era fantástico, meu inglês era extremamente fluente, era e é, mas eu nunca gostei de ensinar inglês. Aos 16 anos, por causa dessa história que eu contei para você, é que quando um professor meu na escola chegou para mim aos 16 anos e disse: Paulo César, você gostaria de dar aula de inglês? Eu olhei para ele e disse: quero, né? Nem pensei. E ele disse: esteja hoje à tarde, às 3 horas da tarde no Face, que eu fui lá, conversei durante 30, 40 minutos com a diretora, dona da escola, Margarete, e ela olhou para mim e disse: o que é que você vai fazer hoje à tarde? Eu disse: bom, não tem nenhum compromisso. Ela disse: vá assistir a aula, porque amanhã você começa a dar aula. E nessas turmas que eu peguei, eu era o mais novo. De todos os alunos que eu tinha, nenhum era mais novo do que eu. Ou seja, eu era o professor dessas turmas e eu era o mais novo. E foi essa segurança, foi esse treino de levar fora após fora, após fora, após fora, após fora, após fora e sair rindo. Sabe, que me mostrou que eu tenho valor. Um fora não diminui meu valor, um sim não diminui meu valor, uma garota gostar de mim não diminui meu valor e ela não me valoriza mais do que eu já sou. Isso não significa que não lhe deixa feliz, não significa que você não né? Você está interessado numa pessoa, você chama a pessoa para dançar e a conversa é boa e a interação é boa e você dá um beijo nela e você vai para casa se sentindo o rei do mundo, mas isso não torna você mais do que você já é. Você já é aquilo. E se você for um fora, aquilo não diminui você. Aquilo não quebra você, aquilo não destrói você. E é isso que permite que, aos 16 anos, eu pegasse 3 turmas sem não ter nem ideia. Aos 16 anos, eu jamais imaginava dar aula, ser professor, mas eu passei 30 anos dando aula de inglês sem gostar de inglês. Aliás, não é sem gostar de inglês, sem amar inglês. Porque o que eu amava era ver aquelas pessoas superarem obstáculos, superarem dificuldades, superarem bloqueios que elas achavam que não iam superar nunca. Essas pessoas achavam que nunca iam conseguir falar inglês. E de repente eu conseguia fazer essa pessoa enxergar a capacidade dela. Que apesar de todos os nãos que ela já recebeu na vida dela, não importa, né? O seu sim é só uma questão de você sorrir e quanto tempo você vai levar para levar o próximo não. Porque o sim vai vir, né? Imagine só o seguinte, pense dessa forma. Digamos que você quer ser um milionário, um bilionário, você quer ter um avião, certo? Você quer ter um avião, você quer ter uma mansão, você quer ter qualquer coisa material, ou atingir qualquer posição material. Você quer ser presidente do Brasil. Agora eu quero que você imagine se você tivesse vida eterna. Imagine se você simplesmente não vai morrer. Você não vai ficar velho, você não vai morrer. Você pode até, dependendo da sua idade, dependendo do que você quer, você pode até regredir sua idade, até aquela, sabe, aquela fase que você considera ideal fisicamente. E se você fosse viver para sempre, mais cedo ou mais tarde, você seria presidente do Brasil, se é isso que você quer, certo? Mais cedo ou mais tarde, você seria um milionário, nem que fosse jogando na Mega Sena. Ora, se você não vai morrer, se você vai ter vida infinita, você mais cedo ou mais tarde você vai ganhar na Mega Sena, a não sei que acabem com a Mega Sena, mas digamos que a Mega Sena também vai ser infinita, mais cedo ou mais tarde. Então, quanto tempo você leva entre um fracasso e o próximo? Isso vai determinar quanto tempo vai levar para você ter sucesso. Sacode a poeira.
Eu não estou dizendo que você deve agir de forma irresponsável, de jeito nenhum. Você deve agir de forma responsável, mas, sabe, se você quer ser um grande hipnotista, um grande hipnólogo, um grande hipnoterapeuta, se você quer ser qualquer coisa, se você quer aprender hipnose, então, sabe quanto tempo você vai levar entre fazer uma indução e fracassar, e fazer a outra indução e fracassar, e fazer a outra indução e fracassar, e de repente você, sabe, numa semana você tentou hipnotizar 80 pessoas e fracassou nas 80. E na outra semana mais 80 e fracassou nas 80. Quanto tempo você vai fazer isso, como eu fiz em relação a garotas? Até o ponto em que você chegue ao ponto que eu cheguei. De chegar para os meus amigos e dizer assim, escolha a garota mais bonita, a garota mais difícil que você vê aqui. Eu só faço a exigência, ela tem que estar sozinha. Se ela estiver sozinha, eu fico com ela. Outra coisa, eu quero deixar isso muito claro para você, eu nunca menti para a garota. Nunca menti para a garota. Eu tinha um amigo que nessa época, quando eu levava sucessivos e sucessivos e sucessivos fora, esse meu amigo, ele não fazia parte do meu grupo, ele, né, era um conhecido. E esse cara, ele toda semana ele estava com uma garota diferente, cada uma mais bonita do que a outra. E eu tinha uma amiga, e essa minha amiga, ela era mais velha do que eu, tinha 15, 16 anos e ela tinha 19. E ela viu esse meu amigo, né, ela se apaixonou por ele. Ela disse, você tem que me apresentar ele, você tem que me apresentar ele. E essa minha amiga, ela era uma garota muito moderna, vamos dizer assim. Né? Nunca tive nada com ela, era simplesmente amizade, ela era praticamente uma vizinha, mas ela era uma mulher muito que sabia o que queria. Ela não era muito presa a convenções sociais. E ela se apaixonou por esse meu amigo. Ela disse, você tem que me apresentar, eu quero sair com ele, eu quero sair com ele. Eu digo, bom, todo final de semana eu vou para a boate e ele tá lá, né? E de repente eu me encontrei com esse cara. E ele chegou e tá falando sobre ela. Rapaz, você tem que me apresentar aquela menina. Bom, o negócio era recíproco. De repente eu chego para ela e digo, olha, ele tá tão interessado em você quanto você nele, ele vai para a boate, a gente vai junto. Cheguei lá, né? Entrei, eles se viram, conversaram um pouquinho e saíram. No que eles saíram, de repente eu vejo ela voltar com a cara com muita raiva. Aí eu disse, o que foi? Ela disse, seu amigo é um imbecil. Eu disse, como assim meu amigo é um imbecil? Ele fica com as meninas mais bonitas que eu já vi. Ela disse, não, ele é um imbecil, ele é um porco, ele é um idiota, não sei o quê. E eu fiquei no pé dela, porque eu queria saber o que é, né? Esse cara que era sei lá, o ícone, né? De repente ele era um imbecil, como assim? Ele ficava com qualquer garota e não conseguia ficar com essa que ela já estava na dele. A única coisa que ele tinha que fazer era ficar de boca calada. E ele chegou e disse que ela era a mulher da vida dele, que ele estava apaixonado por ela, que ia casar com ela, que isso e aquilo. Ela disse, olha, um homem vem para mim com esse tipo de mentira, não adianta. E foi isso que ele fez. E isso era uma coisa que eu e meus amigos, a gente nunca aceitou, a gente não mentia para a garota, a gente não inventava história para a garota, a gente... Porque o grande segredo era você conquistar a garota sendo você. E a única coisa que mudou dos foras para a fase onde você podia chegar em qualquer garota e ficar com qualquer garota era a autoconfiança, a coragem. Era você começar a enxergar a garota como um ser humano. Ela não era um inimigo, ela não era algo difícil, ela não era algo a ser conquistado, era simplesmente um ser humano. Era simplesmente uma pessoa que tinha tantas inseguranças quanto eu, tinha tantos interesses quanto eu, tinha tantas coisas interessantes na vida dela, né, quanto eu. E isso era fascinante, era você conhecer pessoas. E sim, obviamente, dar uns beijos numa menina,
né, que você estava interessado, isso era a coroação da noite. Mas era isso. E é isso que eu quero que você entenda, que quanto tempo você vai levar, quantos fracassos você está disposto a ter para você chegar nesse ponto em que você possa chegar para qualquer pessoa e dizer assim: ah, você trabalha com hipnose? Trabalho. Duvido você botar fulano em transe. Coloco. Basta que ele queira. E isso é fácil, né? É fácil. Sabe por que é fácil? Porque você não pode chegar para uma garota e dizer assim, e eu estou falando com você, garota, também, né? Se você for uma garota, eu estou falando com você. Você não pode chegar para uma garota, e você sabe disso se você for garota, e dizer assim: eu vim beijar você, eu tô querendo beijar você, eu tô querendo ficar com você. Você não pode chegar a isso. Você tem que chegar e se apresentar. Você tem que chegar e fazer uma coisa que é o pre-talk, né? É aquela preparação para você hipnotizar alguém. Você não chega para alguém e fala: você pode fazer, mas você vai ter problemas, porque é um desrespeito, é uma invasão. Então você precisa chegar na pessoa e dizer: olha, eu trabalho com hipnose e tal, e é assim, é assado, é massa, é maravilhoso, né? É uma sensação simples, você não vai perder o controle, você não vai fazer nada, você vai simplesmente enxergar como a sua mente tem poder. E é isso que eu acho tão interessante no movimento PUA, porque alguns dos maiores, melhores, mais desenvolvidos homens que eu vejo hoje, esses homens com os pés no chão, são PUAs. Eben Pagan, Tyler teve uma evolução fantástica. Julian, esse cara, sabe, eu estou assistindo a transformação dele de garoto, cabeça de vento, que só quer pegar garota, e de repente esse cara, ele começa a enxergar o ser humano de outra forma. Eu estava conversando com minha mulher outro dia, e eu estava dizendo para ele que as pessoas ficam com essa história, porque a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca. E isso é uma afirmação, né? Que você está fazendo. Você está se auto-hipnotizando, dizendo: a carne é fraca e não porque a tentação. Você está se colocando num lugar vulnerável, mas mais do que isso. Sabe, essa minha história que eu tenho, isso me dá uma arrogância, uma confiança, que se eu vejo, né, uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma pessoa assim, eu me sinto seguro, porque na minha cabeça, isso não importa se isso é verdade ou não, certo? Porque o que importa é aquilo que você acredita, o que importa é a sua percepção. Na minha cabeça, para eu ficar com aquela garota, basta que eu queira. Eu não preciso que ela queira, eu não preciso sabe, porque eu nunca vou ter uma oportunidade. Não, eu já tive, eu já fiquei com dezenas, centenas de garotas, eu tive muitas namoradas, eu namorei as garotas que eu quis namorar, não aquelas que me queriam, né? Assim, o que eu estou querendo dizer é que não era: eu queria aquela, mas eu não consigo ficar com aquela, então eu vou ficar com essa. Não. Quando você cria essa confiança, você fica com a garota que você quer. Eu estou hoje com a mulher que eu quero estar. Então, é isso que eu quero para você em relação à vida, em relação à hipnose. É isso que eu quero, é essa confiança de você poder chegar em qualquer pessoa, porque o maior problema da hipnose hoje, o maior problema do inglês, que eu passei 30 anos ensinando inglês também, é porque, assim, porque a pessoa não aprende inglês. A pessoa passa 5 anos num curso de inglês e a pessoa não se sente à vontade para olhar para alguém e dizer assim: Hey, what's your name? Where are you from? How old are you? What do you do? A pessoa não se sente à vontade para fazer isso. Você diz: What's your name? A pessoa... Você sabe por quê? Porque a pessoa nunca usou isso na prática. A pessoa usou na sala de aula. O professor dizia assim: pergunta o nome dele. What's your name?
Pergunta o nome dela, what's your name? E o outro vai rodando no círculozinho, mas nunca você usou isso na vida real. Esse é o problema que eu critico muitas vezes em cursos presenciais de hipnose, porque eu sei que essa prática que a gente faz em sala de aula em relação ao inglês e essa prática que a gente faz em sala de aula em relação à hipnose não são práticas reais, não são, a sua mente não consegue absorver aquilo como experiência real. Você aprende na hora que você pega alguém que você não sabe o nome e que você quer saber o nome dessa pessoa e você olha para ela e você diz, hey, what's your name? E na primeira vez vai sair, hey, what's your name? Na segunda vez vai sair um pouquinho melhor e daqui a pouco você, mas anos e anos, a pessoa estudando inglês, pagando um curso para ela não conseguir sair nem do básico. E são cursos e mais cursos e mais cursos que as pessoas estão fazendo hoje de hipnose. E as pessoas não saem do básico. E é aí onde eu acho que essas disciplinas PUA, né, especialmente alguns programas como um de Julian, que é chamado do RSD, chamado 10 Game, onde tem 10 leis de interação social. Um programa dele chamado Shift, que é uma mudança de paradigma interno seu. Um outro programa dele chamado Transformation Mastery, que é você soltar todos os seus medos, todas as suas inseguranças, você viver no estado de abundância, onde um sim, um não, deu certo, deu errado, você tentou hipnotizar alguém, não importa se deu certo ou errado, tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso que eu quero trazer para dentro do ensino da hipnose, né? Um programa de marketing chamado Fearless, que é sem medo, né? Você não tem mais medo de hipnotizar alguém, de fazer uma demonstração com alguém. Você não tem mais medo de usar aquilo que você está aprendendo, seja inglês, seja hipnose. No nosso caso aqui, hipnose, PNL, mas é isso que eu quero para você. Você não tem medo, né, de fazer como Mystery, que foi o cara que praticamente iniciou esse movimento PUA. Ele é um pouquinho mais novo do que eu, então você vê que eu não peguei ele nessa época, né? Quando eu tinha 16 anos, ele tinha 14. Ele ainda não era um Mystery. Então talvez eu tenha sido Mystery antes do Mystery. E fazer como ele, de simplesmente pintar suas unhas de preto e estar aqui conversando sobre esse assunto com você, sem ter a menor ideia de como você vai interpretar isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer, para a gente finalizar, é que hipnose é fácil. Hipnose é muito fácil, assim como inglês é muito fácil, assim como qualquer coisa é muito fácil. Mas hipnose e inglês e muitas outras coisas na vida, interação pessoal, saber, sabe? Porque as pessoas dizem assim, eu amo as pessoas, mas sabe, você chegar perto das pessoas, você conhecer pessoas, você interagir com pessoas, aí isso é amar, o verbo amar. Porque amar de longe, ver uma foto de uma criança, ver um noticiário de jornal de alguém que está sofrendo no outro lado do mundo e você diz, oh, eu estou sofrendo por isso. Não é verdadeiramente amar. Amar é você começar a chegar perto das pessoas que estão ao seu redor e você começar a enxergar os defeitos, sabe, as fraquezas, as inseguranças das pessoas, as limitações que ela tem, e você ajudar essas pessoas. Não é sentir pena, é ajudar essas pessoas a superarem suas limitações. E hipnose lhe ajuda muito com isso. PUA tem feito muito isso por muitos homens. Muitos seres humanos em geral. Tem cada vez mais mulheres envolvidas com Real Social Dynamics, com o movimento PUA, né? Porque, infelizmente, nós estamos, se você é mulher, eu tenho 5 filhas, nós estamos faltando homens no Brasil, faltando homens no mundo. E quando eu digo homens, são... Porque não tem nada a ver com machismo, nem nada disso. É apenas porque
É muito fácil ser homem hoje em dia, né? Como é que o homem vive? Ele trabalha, a mulher trabalha, e eu não tenho nada contra a mulher trabalhar. O que eu tenho contra é isso que eu vou lhe dizer agora. O homem trabalha, a mulher trabalha. Ele paga metade das contas, ela paga metade das contas, ela cuida da casa, das crianças, de todos os problemas, da roupa suja, da comida, tudo é responsabilidade dela. Ela continua com todas as responsabilidades de antes. E ele ainda tem alguém para dividir as contas da casa. Se a criança está doente, é ela quem cuida da criança. E eu acho que o homem está meio perdido, o homem está meio, sabe, inseguro. Os homens estão cada vez mais egoístas, mais fracos, mais incoerentes, né? Se você é mulher, é difícil encontrar né, alguém que você ou não. Tá difícil. Se você encontrou alguém, pense assim, se você tem um irmão, uma filha, você não se preocupa muito, mas não é muito mais fácil encontrar uma mulher, sabe? Uma mulher do que um homem. Isso independente de sua preferência sexual, qualquer coisa, mas é ou não é? Pelo menos é isso que eu vejo, é isso que eu vejo com os meus amigos, é isso que eu vejo com minhas amigas, é isso que eu vejo em geral. Então, é isso que eu quero para você. Eu quero que você perca o medo de gente. Perca o medo de praticar. Perca o medo de se aproximar de pessoas. Perca o medo de demonstrar hipnose. Perca o medo de ajudar pessoas a enxergarem que elas podem superar seus medos, suas dificuldades, suas limitações, suas inseguranças. Né? E né, até pintar as unhas de preto, sem saber como você vai reagir. É isso aí. É essa a mensagem que eu queria passar para você. É isso que eu estou incorporando, né, nos meus cursos, começando agora com um curso chamado Induções Hipnóticas Reveladas Reloaded, que vai ter muito conteúdo de lhe preparar, lhe deixar seguro, sem que você tenha que passar por, né, todos os nãos que eu levei, que você consiga superar isso e de forma tranquila começar a perder o medo de praticar, de interagir com pessoas, porque isso é extremamente necessário. Eu vou trazer para você o melhor que há no mundo em termos de desenvolvimento social humano para que você possa cada vez mais praticar hipnose. Porque hipnose em inglês não são coisas que você aprende, são coisas que você faz. Por favor, coloque aqui embaixo suas críticas, comentários, perguntas. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para você saber mais sobre o Induções Hipnóticas Reveladas Reloaded. E né, não esqueça, dê um like aqui embaixo, se puder. Né? Se você não odiou esse vídeo. E aqui embaixo também se inscreva e né, dê um clique ali no sininho para que você possa receber os outros vídeos. É isso aí, é sempre um prazer conversar com você. Um beijo no coração. E eu estou muito curioso para saber quais vão ser as reações a esse vídeo. Até o próximo.